Salve Maria Imaculada. Vamos meditar um pouco sobre a vinda de Cristo e do anticristo também. Conhecer mais um pouco da palavra de Deus dos tempos atuais que estamos enfrentando, né? A palavra que a gente quer pegar aqui agora é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamos os irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o Espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como precedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e depois manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Então, muitos teólogos, muitas pessoas que estudam a escatologia, e estão na espera da vinda do Cristo, da vinda do Messias, acredita que nós estamos vivendo esses tempos atuais, que é a apostasia, a perca da fé. E essa perca da fé não está acontecendo só no Brasil, mas no mundo inteiro, O demônio, ele tem uma astúcia, uma inteligente sobre-humana, vamos dizer, sobrenatural, onde ele sabe que a nossa inteligência, ela só pode amar a Deus se ela conhecer a Deus. Então, se ela, por meio da palavra de Deus, conhecer a Deus, por meio da vida dos santos, por meio da intimidade, na vida de oração, essa alma, ela conhece a Deus, então ela se aproxima de Deus. E um meio mais importante que o anticristo criou para que a apostasia reinasse foi a tecnologia. Com a tecnologia, ele conseguiu arrancar da presença de Deus o Filho a qual Deus mais ama. Ou seja, somos nós mesmos. Hoje, os seres humanos são incapazes de tentar refletir um pouco sobre Deus. Como Santo Agostinho dizia, questiona a natureza e pergunta: como pode mares ser tão belo assim? Como pode astros brilhantes ficarem fixados no céu? E todas essas perguntas que fizestes, obterás a própria resposta, porque ser humano algum jamais poderia criar ou fazer algo parecido. E ao longo desses 2000 anos que passam da vinda de Cristo e dos 4000 anos ou milhões de anos, como a ciência afirma, nós tivemos bilhões de habitantes que pisaram sobre a face da Terra. E junto com isso, nós temos gerações e gerações que se passaram. E jamais um só homem conseguiu vencer a morte, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Um só homem conseguiu voltar à vida, ou seja, questiona a própria morte e verás quem é Deus. Mesmo que Santo Agostinho dizia, questiona a natureza e saberás quem é Ele. Então, o demônio, tirando essa capacidade de o homem, por meio da via do conhecimento, se aproximar de Deus, ele rouba a vida do homem, o tempo do homem, que lhe permite cada vez mais conhecer a Deus. O próprio Padre Duarte Lara, ele afirmava que não existiria o anticristo se não existisse a internet. E quantos de nós hoje estamos escravos dos meios de comunicação, dos meios de internet, da tecnologia, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, e o quanto esse vínculo, essa criação chamada internet, ela gira em volta do anticristo, ou seja, do reinado do anticristo. E com isso, hoje os filhos de Deus não têm mais tempo para a vida de oração, não têm mais tempo para a leitura da palavra de Deus, não tem mais tempo de se colocar na presença de Deus. Estamos completamente escravos, ou seja, confinados dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria realidade. E não conseguimos fazer mais atos de adoração, atos de fé, atos de amor a Deus. E com isso vamos esfriando, esmorecendo,
no meio do caminho. Então essa grande apostasia hoje está tomando conta do mundo, tomando conta da igreja, tomando conta dos filhos de Deus. E é necessário um olhar misericordioso para dentro de nossa própria vida e refletir mais um pouco quem é Deus para mim e o que eu tenho sido para Deus, o que eu tenho feito da minha vida, que lugar Deus tem tomado na minha vida, qual o tempo eu tenho dado a Deus. Se eu fui criado justamente para adorá-lo e amá-lo, não tenho outra finalidade nesta vida senão esta, e eu não poderia existir senão para isso, porque um dia eu era um nada e do nada eu vim, porque assim Deus me amou e permitiu que eu viesse essa vida. E a vida é um dom de Deus, é uma graça dada por Deus, extraordinária, que não podemos simplesmente rasgá-la e dizermos: Senhor, não quero esta vida, ela não presta para mim, ou simplesmente entregá-la às mãos do inimigo e aos meios de comunicação a qual ele usou para escravizar a humanidade. Então, a apostasia que está vindo está purificando a igreja de Cristo, afastando para longe os falsos fiéis, aqueles fiéis que nunca realmente foram fiéis e que simplesmente vestiram uma capa branca para dizer que era filho de Cristo, mas não foram alvejados no sangue da tribulação, não foram alvejados na perseguição, não foram alvejados na tentação, na provação. Esses são os verdadeiros filhos que permanecerão de pé, aqueles que conhecem Jesus por meio da sua palavra, por meio da vida de oração, por meio de uma vida íntima com Ele. Salve Maria Imaculada. Per vissera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens exalto. Illuminareis qui in tenebris et in umbra mortis errent, ad dirigendos peres nostros in diem pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti,